Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo, pessoal, trazendo algo grave aí que aconteceu. O José Botto, dirigente aí do Flamengo, insinuou que tem times sendo ajudados. Foi a insinuação dele. Ele não citou time nenhum, mas aí falou que tem que ver o que está acontecendo aí em outros campos. Ué, o Flamengo tem um campo que ele está jogando, é o que está acontecendo em outros campos. O que ele está dando a entender? Que tem alguém sendo beneficiado. E aí? E aí, que time é esse? Aí falou do rival. Quem é o rival do Flamengo hoje na briga pelo título? Então, no meu entender, ele insinuou que o Palmeiras está sendo ajudado. Na minha opinião, ele insinuou que o Palmeiras está sendo ajudado. E na minha opinião, ele vai ter que se explicar aí sobre essa questão. A Leila Pereira, que bate de frente com o Flamengo mesmo, ela não pode deixar isso barato, não. Ela tem que ir partir para cima também. Vamos aí trazer o que os comentaristas falaram e depois a gente volta. Fortes palavras do Botto. Que absurdo. Né? Fortes palavras do Botto. Já que você se manifestou, André, vou abrir aí porque, cara, assim, está me cheirando, né? Ó, o que se passa em outros campos deixa suspeitas. O que ele está insinuando, não falou claramente, mas insinua... E depois ele disse, não estou a acusar ninguém. Pois é. O que ele insinua é que há algo além do campo e bola. Não estou a acusar ninguém. O que se passa em outros campos deixa suspeitas. Sim. O árbitro... Palavras dele, fã de esportes. Boa noite a todos. Boa noite, André. O árbitro que nos prejudicou na quinta-feira recebeu como prêmio apitar o nosso rival e fez o que fez. Não estou a acusar ninguém. Ele só não disse o nome. Usou a palavra que passou na cabeça de todo mundo aqui. Há pouco tempo, o auxiliar do Abel falou sobre o sistema não nos permite ganhar e o Palmeiras ganhou o campeonato. Há pouco tempo, toda a diretoria do Botafogo, liderada pelo dono da SAF, o John Textor, né, fez aquele carnaval em relação à corrupção. Manipulação de resultados, parar em CPI, Brasília. Silêncio absoluto depois que o Botafogo foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Silêncio absoluto. Ninguém nota que acabou. Depois dos títulos do Botafogo, quantas vezes o John Textor falou sobre corrupção na arbitragem? Nunca mais. A comissão técnica do Palmeiras, o Abel já reclamou diversas vezes. Não querem nos deixar vencer. E o Palmeiras ganhou o campeonato. E eu também não entendi o que o diretor de futebol do Flamengo, né? O Botto. O executivo de futebol, o que quer que seja. Até como estrangeiro é estranho. O Abel é estrangeiro. O Crespo é estrangeiro. O que ele quer dizer com até como estrangeiro é estranho? Tipo, eu sou muito superior, eu vim aqui ajudar o futebol brasileiro e o que eu estou vendo me deixa envergonhado? É isso que ele está querendo dizer? É disso que se trata? É o que dá a entender. Tipo, eu não sabia que isso acontecia aqui. Não estamos a fugir das nossas responsabilidades, mas depois de um jogo em que o Flamengo teve 2 jogadores expulsos e corretamente expulsos, perdeu para o Bahia, ele acha interessante falar sobre a arbitragem de Palmeiras e São Paulo? E não sobre a atuação do time onde ele trabalha? E diz que não está a acusar ninguém. Então, o que é isso? O que quer esse senhor? Toda vez é a mesma coisa. Aliás, não é a primeira vez que alguém que não se formou no futebol brasileiro faz comentários como se aqui fosse uma enorme selva em todos os sentidos. Não é a primeira vez que o Botto fala sobre isso. E eu quero repetir o que eu já disse a respeito do Abel Ferreira, do Hernan Crespo, de todo mundo que vem de outros centros trabalhar no Brasil, o que é maravilhoso. A troca de conhecimento, a valorização do ambiente do futebol brasileiro, gente que vem de centros, talvez, onde o futebol é mais desenvolvido e é tratado com mais profissionalismo. Não é o caso do Sr. Botto. Não é o caso do Sr. Botto. Mas nós temos que aplaudir, receber bem e tratar bem. Esse é um ponto indiscutível. Claro. Agora, quando o Abel diz, eu sei como as coisas funcionam aqui, o que ele está querendo dizer? Que é uma bagunça. Sim.
ou que a comissão... Ou só isso? Ou que a comissão técnica do Palmeiras é uma... Falei isso, essa frase aqui, é uma bolha de profissionalismo no meio de um mundo de amadores. É isso que ele está querendo dizer. Sim. E ele precisa ser criticado quando ele fala isso. Porque ninguém obrigou o Abel a vir trabalhar no Brasil. A organização do Palmeiras, que faz parte do ambiente do futebol brasileiro, é que permitiu que o clube tivesse orçamento para pagar ao Abel e aos profissionais que trabalham na comissão dele, na comissão técnica dele, os maravilhosos salários que eles recebem e merecem. Então não é uma selva. Se fosse uma selva, ele não estaria aqui. Ou então só é uma selva quando ele perde. E só é uma selva quando o senhor Boto perde também. Só é um futebol de faroeste quando quando o Flamengo do senhor Boto perde. Porque daí ele vem falar aqui como um estrangeiro. Qual que é a diferença na hora de uma reclamação sobre arbitragem que ele nem deveria fazer? Porque tem a ver com outro jogo e ele está insinuando que tem algo contra o clube dele. Ele ser estrangeiro ou não. Algumas coisas eu realmente não consigo entender. De fato, o senhor Boto resolveu falar da arbitragem de outro jogo. Do concorrente direto ao título. Por coincidência, depois do time onde ele trabalha. Aliás, que o remunera muito bem, Sim. porque ele poderia estar trabalhando em outro lugar, como, por exemplo, o futebol ucraniano, né? Não estava lá? Não era lá que ele estava? Croácia. Mas não passou pelo Shakhtar? Passou. Mas passou. O último foi na Croácia. Antes de vir ao Flamengo, Croácia. Mas se veio ao Brasil foi porque alguém obrigou? Não. Veio porque quis. Porque o Flamengo também, com a sua organização, tem um orçamento suficiente para trazer um executivo de futebol com a trajetória dele. Sim. E vem aqui falar até como estrangeiro é estranho. O que é isso? Vamos fazer o seguinte? Vamos repetir o trecho do Boto aí, Dimas? No ponto, é porque tem várias coisinhas nesse trecho aí. O André pincelou algumas aqui bem sérias. Tem mais coisas aqui. É um trecho curto, mas que tem várias insinuações. Vamos destrinchar bem isso aqui. Vamos lá, antes dos companheiros falarem aqui também. Vamos nessa. Perdemos por culpa nossa, por erros nossos, embora aquela expulsão, como é óbvio, condiciona o jogo todo. Mas o que se passa noutros campos realmente vergonhoso. É vergonhoso. Nós tentamos falar com a CBF, com o Presidente da Comissão de Arbitragem, todos os fins de semana, todas as semanas, mas continua igual. O que se passa noutros campos deixa suspeitas do que é que se passa por trás. O árbitro que nos prejudicou na passada quinta-feira teve como prémio ir apitar o nosso rival e fez o que fez. Alguém tem que vir falar da CBF, tem que vir falar sobre isto. Você falou sobre um favorecimento para o Palmeiras? Basta vocês verem o que se passa. Eu não estou a acusar ninguém. Agora, como até estrangeiro, isto não me cheira bem. Não me parece que seja só falta de qualidade dos árbitros. Porque eles apitam de uma maneira quando vão a um sítio e depois apitam de outra maneira quando vão ao outro. E isto prejudica-nos, prejudica o esforço dos nossos jogadores, sabendo nós que também temos que melhorar muita coisa e que não estamos a fugir às nossas responsabilidades. Agora, nós temos que trabalhar, temos que fazer o nosso, mas agora não podemos estar sempre a ser prejudicados e ver os nossos rivais serem beneficiados. Isso não. E não podemos calar isso. E alguém, eu não sei como resolver isso, mas alguém vai ter que vir explicar o que é que se passa. Eu acho que o que deixa mais explícito aqui é todo o trecho ali. Basta verem o que se passa. Como estrangeiro não me cheira bem, foi o que citou aqui o André. Isso. E aí a sequência. Não me parece só falta de qualidade dos árbitros. Pois é. Aí é que, para mim, esse trecho aqui, para mim, é que deixa muito claro onde ele está querendo chegar. E depois vai dizer que não falou isso, que não era bem isso, que foi interpretado de forma errada, etc, etc, etc. Mas hoje, a gente vai... Eu vou usar aqui a palavra fica... Como é que eu posso dizer? De uma forma subjetiva, vou usar a palavra... Existe subjetividade, tá? Mas de verdade, para mim, está muito claro o que ele quis dizer, o Brenner. Não, muito claro, e a gente precisa dizer. O Boto insinuou que há um sistema que age contra o Flamengo.
Assim como o João Martins, auxiliar do Abel, como bem lembrou o André, fez em 2023. A mesma insinuação. É o mesmo tom, talvez Foi não... até mais direto. O Martins foi até mais direto. Talvez não com a mesma contundência, mas a mensagem é a mesma. Uma insinuação de que há um sistema atuando para que o Flamengo não seja campeão ou para que outro adversário vença e leve o Campeonato Brasileiro. É uma fala grave. E aí, o que eu vou frisar aqui, William, é para não dar margem também para as pessoas falarem: não, vocês estão fugindo do problema. A arbitragem brasileira, a gente vem falando disso há muito tempo, precisa ser refundada. Sem dúvida. Se o Samir Chaldi quiser continuar nesse caminho de reformulação do futebol brasileiro, e já começou a mexer no calendário, mexeu na base, Ramon Menezes demitido depois do vexame, Brasil eliminado pela primeira vez na história, na primeira fase do Mundial Sub-20. Sem ganhar nenhum jogo. Ele precisa dar mais um passo e mexer completamente na comissão de arbitragem, na maneira como o Brasil entende o jogo, a arbitragem e o VAR. Hoje, ter Rodrigo Sintra na comissão de arbitragem, Péricles Bassols comandando o VAR depois de tudo que tem acontecido e por tanto tempo, é um atestado de que alguém não está olhando com lupa e fazendo boa gestão na CBF. Isso precisa mudar e, para mim, é indiscutível que o Palmeiras foi beneficiado pelas decisões de arbitragem no Clássico. Isso é um ponto. Agora, outro é: alguém quer contribuir, de fato, para a melhoria, para que se dê esse passo? E com declarações como a do Boto, a gente não caminha para isso. Porque o que o Boto faz é simplesmente criar uma cortina de fumaça gigante para um desempenho do Flamengo, que até, na minha visão, o Flamengo resistiu ali da maneira que podia. Criar uma pressão. Pela circunstância do jogo. Danilo expulso muito cedo, e a expulsão, para mim, totalmente justificável. Aí não dá para falar de arbitragem, e o Boto nem entra nisso, né? Há um entendimento ali de que a expulsão do Danilo é correta. Claro. Mas As duas foram muito fazer isso, ele cria um fantasma, ele cria um espantalho de que há forças atuando contra o Flamengo. O Marlon, ontem, depois do jogo contra o Grêmio, de cabeça quente... Contra o Bragantino. Contra o Grêmio, o Grêmio e Bragantino. O Grêmio prejudicado, o Marlon estava diretamente envolvido no lance, de cabeça quente, ele conseguiu fazer uma crítica muito mais construtiva. Falou em reformulação da arbitragem, profissionalização, pontuou várias vezes que o Grêmio foi prejudicado. E jogador, no campo, se o dirigente, que é de quem se espera, uma proposta mais construtiva, uma cabeça mais fria, não consegue formular esse tipo de solução, isso ajuda a entender também porque a arbitragem brasileira está nesse ponto. Porque dirigentes e os protagonistas do jogo não contribuem nada para isso. E aí eu preciso citar também, não só o lado do Flamengo, mas o lado do Palmeiras também e do Abel. O Abel hoje dá uma declaração que é um desserviço completo para o futebol. Se o Abel chega hoje e diz: olha, o meu time hoje teve seus méritos, porque o Palmeiras buscou uma virada contra um rival, depois de estar perdendo por 2-0, mas fomos beneficiados por um erro de arbitragem, e isso só confirma o meu ponto, que o Abel já bateu nessa tecla várias vezes. Um ou mais, né? Várias vezes, sim. Ou mais erros. Não, pois é, e nem estendendo, falando de Andrés Pereira, que também poderia ter sido expulso, mas no caso do Abel, se ele faz isso, se ele faz esse reconhecimento, ele comprovaria um ponto que ele tem, que a arbitragem brasileira é ruim. Mas não, ele preferiu ser negacionista, dizer: não tinha disputa de bola. Gente, era um lance ali de pênalti muito claro. Qualquer pessoa envolvida ali saberia que deveria ter sido marcado o pênalti a favor do São Paulo. E o Abel, ao fazer isso, ele cria uma nova situação, que é reclamar e insinuar que o Palmeiras, sim, teria sido prejudicado primeiro. Então, tá todo mundo olhando o seu lado, continua se fazendo isso, só se reclama e só se sobe o tom quando o seu time é prejudicado. E hoje, tanto do lado de Flamengo, como do lado representado pelo Boto, quanto do lado do Palmeiras, representado pelo Abel, os dois times que brigam pelo título, promoveram um desserviço e não apresentaram nenhuma solução ou proposta de melhoria concreta, algo que até os jogadores estão sendo capazes de fazer. Jogadores com sangue quente, jogadores que acabam de sair do campo, conseguem fazer melhor de quem se espera
um pouco mais de decoro, um pouco mais de responsabilidade e até para aproveitar esse momento que é oportuno, de uma troca de poder, de um presidente que está tentando mostrar que tem uma visão diferente de futebol dos presidentes que passaram pela CBF, para se reformular de fato a arbitragem. E não, esses dirigentes continuam batendo na mesma tecla da teoria conspiratória, que não ajuda em nada o futebol. Você citou o Abel aí? Então... Dava o VAR, acho que faltou. Quero até saber da CBF se ele faltou, porque não é possível o pênalti que ele não deu no Tapia, quando o jogo estava 2-0, é inacreditável o VAR não chamar. Depois a entrada do Andrés por cima, sem maldade, o pé dele passou por cima da bola, no meio da canela do Marcos Antônio, também não ser expulso e o VAR não chamar, é inacreditável. Agora o pênalti quando o jogo estava 2-0, em cima do Tapia, que o VAR não chamou, é uma das coisas mais inacreditáveis que eu vejo do VAR no futebol brasileiro. Dentre as muitas inacreditáveis que a gente tem visto no VAR. A gente fica se perguntando onde está o VAR, que interfere em todo momento quando não é para interferir. E quando é para interferir, não interfere. Vocês me desculpem, mas o VAR no Brasil é uma vergonha. Personalmente, nunca viví algo igual de escandaloso como hoy. Nunca. Tengo 50 años, 32 años de fútbol, como jugador y como entrenador. Hace 32 años. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada tan evidente. Y no tengo nada contra Palmeiras y sus jugadores y la calidad de sus jugadores. Dicho esto, me pareció escandaloso lo que pasó hoy. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada igual. Lo que viví hoy fue escandaloso. Yo no lo puedo creer todavía. No lo puedo creer. Sobre o lance específico, eu ainda não vi a repetição, mas vou dar o meu ponto de vista. Se por qualquer motivo, no momento em que o Alá escorrega, a bola estivesse a ser disputada pelo jogador do São Paulo, eu acharia que era penalti. Mas eu não tenho as leis. Eu estou-te a dizer a minha opinião. Ao cruzamento, o Alá escorrega, gramado, escorrega, e eu acho que ele depois toca no adversário. Mas se eu bem me lembro, a bola está longe. A bola não está a ser disputada naquele lance. Portanto, foi sem querer. Não foi proposito. O Alá não fez um carrinho de propósito para acertar no jogador. Agora, se a bola tivesse a ser disputada naquele momento, se o jogador de São Paulo tivesse a possibilidade de disputar a bola, eu, na minha opinião, eu acho que era penalti. Tá aí. O Breiler já tinha passado, né? Comentado aí sobre o Abel, realmente o Abel. William, não, a minha curiosidade fosse esse lance contra o Palmeiras, contra o Abel Ferreira, tá reclamando. O Abel teria feito um escândalo à beira do campo. Sem dúvida. Ele não deixaria nem o árbitro pensar. A comissão técnica já levantaria do banco. Por muito menos ele já fez escândalo. Por muito menos ele já fez escândalo. Porque foi um lance muito evidente. Mas... E ele fala, foi sem querer. Sem querer também é falta, claro. Sem querer também é pênalti. Claro. E ele fala que não tinha disputa de bola. O que mais tinha? Que a bola já estava longe e tal. Era o Tapia Mas o Tapia ainda ia atrás daquela bola. Tentando alcançar, claro. E foi derrubado dentro da área. Então o Abel é de uma cara de pau absurda falar que não teve disputa de bola e que esse... não, a gente foi prejudicado primeiro. Me ajuda aí. O Abel criou a própria narrativa dele nessa história. E o Abel... Ele falou isso na coletiva hoje, né? Eu quero estabelecer a minha narrativa. Exatamente. O meu ponto de vista, eu não sei, mas o meu ponto de vista... Abel, não existe o seu ponto de vista. Tem uma regra. Tem uma regra, né? Não é o seu ponto de vista. Tem uma regra ali que não foi cumprida. Queria saber se fosse o contrário. Queria saber se fosse o contrário, exatamente. E outra coisa... Seria melhor ficar calado nesse caso. Sim, exatamente. E outra coisa, Eugênio, não viu o lance direito, sei lá, dá um migué ali, mas não faz esse tipo de coisa. Já não seria legal, mas ok, passou. Até para passar para o Eugênio, o Abel, que tem discursos... tinha discursos tão diferenciados, que a gente gostava de ouvir na coletiva, etc., que já andou tropeçando tanto em tantos comportamentos, com relação a esse aspecto de arbitragem, que ele fala do futebol brasileiro, de mudança, Abel, você é igualzinho aos outros. Hoje, já passou por essa situação. São todos iguais. E você é igualzinho a todos os outros que estão aqui e que você critica tanto.
quando você tem este tipo de comportamento. É a mesma coisa, você quer ser diferente e tal. Hoje era o dia. E o Breyer falou, hoje era o dia. Olha, realmente teve um pênalti ali que não foi marcado. Ponto final, acabou, aí você é diferente. Mas com esse discurso, você fica igualzinho a tantos outros que você critica. Tudo bem, Eugênio? Boa noite. Boa noite para você, para os companheiros. Boa noite. A gente entrou nessa rodada no terço final do campeonato, com 27ª rodada, né? Sim. 270 jogos, não é isso? E agora falta muito pouco para acabar. Sempre que a gente chega perto do final do campeonato, o expediente dos clubes, dos seus dirigentes, dos seus treinadores, é transferir responsabilidades para a arbitragem. Sim. Isso acontece absolutamente todos os anos e está acontecendo agora de forma mais agressiva, porque o campeonato está mais embolado na parte de cima. Depois eu quero ver se alguém do Cruzeiro, que o jogo acabou agora, se manifestou também sobre isso. Pois a gente ficar atento lá. O Cruzeiro também não ganhou o jogo dele, contra o Lanterna Esporte. Isso é muito comum. Só que a gente tem esse ano um fato um pouco diferente, que é o acirramento da rivalidade entre Flamengo e Palmeiras, que esse ano já vem acontecendo desde 2016, mas essa semana agora, por exemplo, teve a questão toda do bloqueio das verbas da Libra a partir do Flamengo. A Libra, como entidade e seus clubes filiados, todos se manifestaram, mas a voz que se levantou de fato contra o Flamengo, publicamente, foi a presidente do Palmeiras, a Leila. E aí vem o final de semana, o Palmeiras ganha num jogo de uma arbitragem que a gente já debateu aqui, o Flamengo perde. Então você acaba potencializando isso. E o Boto entra como personagem para trazer também para dualidade Flamengo e Palmeiras a discussão da arbitragem brasileira, que é a discussão de todos os clubes. Porque está todo mundo reclamando da arbitragem e não foi hoje. Toda a rodada, todo mundo, e agora vai cada vez reclamar mais. E o que acontece é que a arbitragem muitas vezes dá razão para isso. Claro. Não dá razão para a insinuação, mas dá razão pela sua incompetência e por algo que a gente sempre critica aqui. A falta de critério. A gente teve nessa rodada o jogador do Grêmio, Kahneman, expulso por algo que eu estou procurando até agora. Sinceramente. E olha que o Kahneman tem histórico, tá? Sim. Talvez ele tenha sido expulso pelo conjunto da obra. Pagou pelo histórico também. Mas pelo que ele fez ontem, não. Nada. A gente teve um jogador do Vitória expulso hoje, absurdamente, o Lucas Alter, por uma disputa de espaço na área antes da cobrança de uma falta. A bola não estava em jogo, ele empurrou o jogador do Vasco e caiu, foi expulso. E a gente teve um critério completamente diferente no jogo do Morumbi. Essa é a questão. Cada juiz legisla o que ele acha que tem que ser o jogo. A gente teve uma briga. Os jogadores foram às vias de fato e não foram expulsos. Amarelo. Um amarelo para cada lado. Não foram expulsos. Se empurraram, se pegaram fora do campo, dentro do campo, juntou confusão. Ele deu no máximo um amarelo porque o Abate achou que esse jogo eu não vou dar cartão, eu não vou marcar falta. Já no primeiro tempo, houve alguns lances, até no segundo gol do São Paulo, o Enzo Dias, que faz o cruzamento, ele é atingido por trás pelo Felipe Anderson, não consegue sequer comemorar o gol. Ele fica caído, o Chopoeiras vai lá para tentar levantá-lo do chão, ele está caído porque levou uma pancada dura. Ah, mas foi gol. Foi gol. Só que o seguinte, vem aqui, Felipe Anderson, amarelinho para você. Tem um lance depois que o Gustavo Gomes tromba com o Tapia, pisa na coxa do Tapia. E nem falta Então, assim, são critérios de arbitragem que você pode entender realmente. Hoje eu estava comentando o jogo da Premier League, que o gol do Newcastle acontece num lance que, para mim, foi falta do Bruno Guimarães em cima do Gibbs White. O árbitro mandou seguir, o VAR mandou seguir. Só que é um contexto de Premier League em que há um padrão de arbitragem que não entende essa jogada como falta. Aqui no Brasil, para um árbitro, encostou aqui, é vermelho, para o outro sai da pancadaria e no máximo é um amarelo. E outros lances não são nem falta. Teve jogador que, aquela pisada do Andrés, né, no Marcos Antônio, né, que é muito reclamada pela diretoria do São Paulo como um todo, o lance também com o Tapia, né, que ele acaba sangrando depois de uma cotovelada do Gustavo Gomes. Passa tudo literalmente em branco. Eu entenderia, e não estou nem entrando na questão do pênalti, tá?
eu entenderia que isso seria aceitável se todos os árbitros fizessem isso. Mas quando na mesma rodada um árbitro expulsa o Kahneman por nada, porque chegou perto de um atacante do Bragantino, e o Walter porque empurrou levemente o jogador do Vasco fora do lance, fora do jogo, o árbitro do Abate, ele próprio acha assim, eu acho que não vou marcar falta, não vou dar cartão, porque eu não quero, porque eu acho que o jogo tem que correr. E cadê o padrão? Sabe? E aí você dá combustível para todos os clubes estarem reclamando de tudo, todas as rodadas. Fica a coisa mais chata, porque ninguém fala do futebol. E com razão, porque a arbitragem chama para si um protagonismo que não deveria existir. O árbitro não pode ser protagonista, a gente não tem que saber o nome de árbitro. Claro, a gente sim, mas o torcedor já fica querendo saber quem está na escala de arbitragem. Já tem mundo, gente até de bandeira. Tem gente que já quer saber qual é o jogo seguinte. Ô, Birner, há um exagero em cima do que a gente ouviu do Boto, há uma omissão por parte de, por exemplo, o Abel ali que não falou, a pressão já começa a ser jogada para outras rodadas. O que você pensa com relação ao que aconteceu hoje envolvendo esse jogo Palmeiras e São Paulo? Dá para a gente realmente ter suspeitas extra-campo? Ou isso aí é do jogo, infelizmente? Bom, primeiro, boa noite a você, William, Brenner, André, Eugênio, aos fãs do esporte. Vamos por partes. Vamos lá. O jogo jogado fora de campo perde a pressão, porque lá no futebol brasileiro costuma funcionar. E se não fizer, as chances do seu time não ter problemas ou de um lance discutível ser marcado por outra equipe, aumenta. Isso é da história do futebol brasileiro. Precisa um dia mudar. Enquanto não mudar, eu entendo dirigente que defende o seu clube de fazer isso. E é óbvio que nessa guerra que há de narrativas e guerras de bastidores, e aqui eu ouvi muito antes de ser jornalista, os meus antigos colegas, os jornalistas mais experientes, falarem: esse time é forte de bastidor. Tem muito isso. Mas ainda tem. Eu acho que tem menos. Sim. Bem menos do que antigamente. Parece que tem. Eu penso muito como o André em relação ao que o Boto fala sobre eu como estrangeiro. Isso não tem nada a ver com o assunto. É ele como alguém que deseja o futebol jogado de maneira limpa, honesta, onde haverá erros, mas onde não haverá suspeitas grandes sobre a arbitragem. Quero mudanças, isso eu entendo. Mas eu como estrangeiro, isso incomoda. É uma coisa muito habitual de algumas pessoas de fora que vêm trabalhar aqui. Exatamente. Não é uma coisa exclusivamente dele. Perfeito. Tá? Quanto à reclamação dele, obviamente oportuna, porque o Flamengo não jogou como devia, porque o Flamengo perdeu o jogo, porque o Flamengo não perdeu o jogo por causa da arbitragem. Há coisas no jogo, no clássico, porque eu tento ser muito racional na hora de fazer as avaliações. Não sei se sempre consigo, mas eu tento pelo menos ser. Eu entendo os árbitros errarem porque são mal preparados. Eu entendo a falta de critérios que eu detesto e eu critico aqui semana após semana. Aqui no Brasil, tudo é pênalti, tudo é cartão, qualquer cartãozinho é falta. A bola raspou na mão de leve, o cara está com o braço assim, é pênalti. Aqui é uma fábrica de loucuras que não pertencem ao jogo de futebol. Mas, como disse o Eugênio, é nessa fábrica de loucuras que os clubes vivem e o que tem que acontecer para um, tem que acontecer para outro. Há muitos lances discutíveis no clássico. No São Paulo e Palmeiras. Já. Eu vou falar deles. Mas eu tenho uma pergunta. E essa, para mim, porque eu gostaria de ter uma resposta. E eu penso, eu não consigo achar uma hipótese de resposta. Por que o VAR não chamou o lance do pênalti no Tapia? Esse é o ponto. Porque o VAR chama tudo no futebol brasileiro. E esse é um pênalti escandaloso. Sim. Nossa. Então, o VAR não chamar, obviamente, olhando todo o histórico do futebol brasileiro, pode gerar alguma desconfiança, não estou falando que ela se justifica, pode gerar alguma desconfiança no dirigente do Flamengo, o que especificamente nisso, talvez em base à crítica. Porque se o árbitro chama, vou dar um exemplo maluco, vamos supor que o árbitro chama o VAR, e se ele chama ele a marcar o pênalti, vamos supor que ela fala, não foi nada.
Foi casual, isso não é falta, pode acontecer em qualquer lugar do campo, pode acontecer na área. Escorregou, quis dar um carrinho, de repente não pegou a bola, pegou meio do joelho, fraturou, pode fazer o que você quiser. Então tá aí, pessoal. Foi os comentaristas aí debatendo a fala do José Boto, dirigente do Flamengo, que na minha opinião ele foi totalmente infeliz na fala dele, porque parece que o Flamengo não ganha no campo, aí eles querem ganhar fora do campo. Eles querem ganhar fora do campo. E foi o que a Leila Pereira falou, né? Os terraflanistas. Porque o Flamengo não aceita perder. Hoje o Flamengo teve 2 expulsos. Pô, indiscutível. O Danilo tá achando que tá lutando karatê. Quase deu uma voadora na cara do cara. O outro jogador lá, juvenil, quase deu uma cotovelada no jogador. E não quer ser expulso? Expulso, tem que expulsar mesmo. O cara foi dar uma cotovelada. 2 expulsões justíssimas. Mas aí o Flamengo não aceita perder. Aí tá querendo ganhar no grito, né? Como sempre foi. A história toda do Flamengo é querer ganhar no grito. Forte abraço, pessoal.